Palavras atravessadas, vozes elevadas. Normalmente a raiva assusta. E é por isso que hoje nós temos o psicanalista e diretor do curso ELPS, Ralph Baratella, para falar sobre como lidar com a raiva do outro e como, quando essa raiva é um pedido de ajuda. Tudo bem? Tudo? Tudo bem, tranquilo. Então, é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque hoje nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão com muita raiva, muita fúria. Sim. Vou até dar um exemplo rápido. Eu estava com o meu carro, estava passando numa rua, e um taxista estava vindo, estava muito carro, e eu estava passando de boa, na minha mão. E ele não quis parar. E aí eu parei, olhei para ele, eu falei assim, rapaz, você tinha que parar ali para eu passar. E eu falei de uma forma muito gentil. E ele falou, que aí? Começou a xingar. Eu falei assim, como as pessoas estão num nível de estresse absurdo, e com isso dá lugar a essa fúria. Uhum. E se a gente não tratar essa fúria, se as pessoas não derem um mergulho de autoconhecimento para entender, olha, será que de verdade eu sou assim? Porque eu não acredito que as pessoas são assim. Por que eu falei isso? E essa autoanálise, ela é muito importante para lidar com as pessoas no dia a dia. Eu acho legal isso, e legal que às vezes a gente não percebe que a raiva, ela tá alertando um outro problema na gente. Por exemplo, às vezes eu tive um acesso de raiva porque eu estava magoada com outra coisa que não tem nada a ver com aquela reação daquele momento. Agora, é difícil para quem está lidando com aquele acesso de raiva conseguir ter esse sentimento, ou essa calmaria que você teve. Sim, porque sim, uma ação gera uma reação. Uhum. Então, se eu começar a acumular sentimentos negativos, vai ter uma hora que eu vou transbordar. E aí eu não posso transbordar com a esposa, namorada, cônjuge, filho. Eu vou transbordar com quem? Com o desconhecido. Porque o desconhecido não me conhece. Sim. Porque a gente tem rótulos na nossa vida. Ah, o diretor, o professor, a questão da religião. Ah, eu sou... eu ouvi até agora, há pouco tempo, algumas pessoas falando mal do padre Fábio de Mello. Ah, sim. Porque ele parece que se envolveu com algumas questões. Mas será que ele não estava no dia bom dele? Será que as pessoas sabem respeitar isso? Aonde está o limite de eu querer entender o próximo e o próximo me entender? Vai até o que está escrito na Bíblia, né? Amar o próximo como a si mesmo. A gente perdeu um pouco sobre isso. Sim. Sobre essa questão de tentar entender o outro. E aí gera, sabe uma coisa? Doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Psique vem do grego mente. Soma vem do grego corpo. Então, quanto mais eu me acumular de problemas emocionais, uma hora eu vou acabar explodindo. Então, na psicanálise chama isso processo de recalque. Eu vou recalcando as minhas funções, recalcando, e vai ter uma hora que ou eu explodo numa fúria, ou o meu corpo vai liberar algumas coisas como doenças psicossomáticas. Essas doenças, muita dor de cabeça, dor no tronco, né, no trapézio, dor na coluna, dor no corpo, um cansaço absurdo. Por quê? Liberando energias onde eu não consigo falar. E aí vem Freud falando que a cura vem pela fala. Sim. Isso é extraordinário. Né? Quando a gente fala, a gente consegue liberar aquilo que está dentro de nós. Verdade. Antes de eu fazer a outra pergunta, essa questão da fala, cura, é legal porque na terapia, no início da terapia para mim, eu achava interessantíssimo que quando eu começava a falar alguma coisa, às vezes no final da minha fala eu mesma me dava conta do que tinha acontecido. Porque é como se eu precisasse, aquele processo de ter que construir para contar para o terapeuta me ajudava nossa, nem foi tão grave assim, não, realmente acho que aqui tem um problema. Mas outra coisa que eu acho interessante, que você usou o exemplo do padre, e é legal, porque normalmente associam ou o psicanalista, ou o gestor, ou a líder, enfim, no trabalho, normalmente associam a essas figuras
uma obrigatoriedade de ser calmo, de ser tranquilo, de ser sereno. Perfeito. E isso é um peso É. para quem ocupa esse lugar. É porque, sim, Lacan vai falar que a gente está sempre com personas, né? Então, dentro de casa, a pessoa talvez crie aquela persona de marido, ou de esposa, ou de pai, mãe, pessoas que não podem errar. Uhum. E a psicanálise também fala sobre o processo, é muito interessante, que a gente começa a enxergar os nossos pais, quando a gente é pequeno, a gente enxerga como perfeito. E chega na fase da adolescência, a gente vê, meu pai não é tão perfeito assim. Ele também vacila, minha mãe vacila. Só que quando chega na parte adulta, a gente vem resgatando algumas memórias e fala, cara, meu pai não é perfeito, minha mãe não é perfeita, mas eles deram de tudo para me dar o melhor. Então resgata. Só que é uma questão de maturidade. Uhum. Você vê que na fase infantil, a gente enxerga as pessoas perfeitas. E quando não se vem uma decepção, a pessoa faz alguma coisa que agride aquela nossa moral interna, porque cada um tem o seu limite, agredindo aquela moral interna, vem aquele choque. Uhum. Quando você fala da análise na terapia, você não é só o processo de falar, é o processo de ouvir. Sim. Então o paciente, quando ele ouve a voz dele, né, falando alto, que ele está decepcionado com o pai, a mãe, ou fez isso, ou gritou com o cônjuge e tal, ele fala, cara, mas foi o que você falou fantástico aí. Não é tão grave assim. Né? Ontem eu estava num evento e uma paciente mandou uma mensagem para mim e falou assim, Ralf, estou em crise. Aí eu falei, tá, a primeira coisa que você vai fazer é respira. Respira fundo. Eu ensino os meus pacientes processo de respiração. Respira bem fundo, vai soltando lentamente e tal. E eu fiquei meia hora com ela, tentando acalmá-la. E no final ela falou assim, você não vai acreditar que aconteceu. Eu me acalmei, a menstruação desceu e eu fiquei melhor. Uhum. Como é difícil ser mulher. Para um homem qualquer, talvez sem essa questão do entendimento, vai falar assim, essa coisa é de mulher. Não! Olha o que o ciclo menstrual mexe com os hormônios, neurotransmissores e mexendo com toda mulher. Inclusive lá nos Estados Unidos tem uma lei que quando uma mulher comete algum crime, mesmo sendo grave, se for descoberto que ela estava no em TPM, esse crime é atenuado, né? É reduzido. Por quê? Por causa das questões dos hormônios. Sim. Então a gente tem que, de verdade, entender essa parte, a parte da fúria. A mulher está furiosa? Tá, respira. Será que é questão hormonal? Será que ela está passando um problema? Principalmente hoje a mulher, ela fica acumulando várias funções. E ela, às vezes, tem que ser perfeita em tudo. Inclusive, essa falou assim, Ralf, eu tô muito cansado de ser Mulher Maravilha. Porque as pessoas me veem como Mulher Maravilha e eu não posso errar. E aí, olha a pressão que as pessoas colocam nela. Sim. E o superego também, muito rígido, coloca essa pressão nela. Uhum. E eu falei assim, calma, você pode errar. Pois é. Você é ser humano? Sou. Então você pode errar também. Respira. Então, assim, em menos de meia hora, graças a Deus, ela saiu da crise e ela falou assim, agora eu tô bem aliviada. Então, é a questão da empatia. Exatamente, Principalmente quando a gente fala de raiva do outro, no caso. A ideia dessa conversa é justamente mostrar que quando a raiva ela é escutada, quando faz esse processo que você fez, é claro que você fez muito também num papel de terapeuta, mas assim, a gente consegue fazer isso o tempo inteiro nas nossas relações. Quando isso acontece, a gente consegue criar pontes. E tanto pra gente transitar em ajudar, quanto pro outro sair daquele lugar. E quando a gente não faz, é que não só viram muros, mas vira esse choque. Porque pode ser que você esteja no seu pior dia e a outra pessoa também.